Sou professora e não estou conseguindo lidar com a dificuldade de concentração dos meus alunos nas aulas híbridas, online e presencial, simultaneamente. Minha mãe sempre disse que eu não aguento fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E nos últimos tempos isso vem martelando na minha cabeça. O que eu faço? Olá, eu sou Maria Inês. E estou adorando receber você aqui no nosso canal, que foi aberto para que você possa se comunicar conosco e nem que a gente possa trazer essa visão mais ampliada das constelações familiares, essa visão sistêmica que pode sim auxiliar você nas questões bem simples, mas que de alguma forma estão contribuindo para que você fique parada no meio do caminho. Essa pergunta que você me fez tem uma abordagem sistêmica muito interessante. Mas você ampliar a sua visão vai depender de três dependes, né? Depende. Depende da forma como que você sente essa situação, depende daquilo que você pensa sobre isso, e às vezes nossos pensamentos são, de fato, aqueles formadores de obstáculos e de problemas. Tem um amigo que é gestalterapeuta, ele é espanhol, e ele diz: todos os problemas da nossa vida iniciam-se por aquilo que a gente pensa sobre as coisas. Porque as coisas são as coisas, as pessoas são as pessoas. Mas o que cria o conflito é aquilo que eu penso sobre tudo isso. E, sim, como é que eu me comporto diante disso? Então, nós vamos começar por aí. Quando você percebe que os seus alunos estão com dificuldades, eu diria a você uma coisa que talvez seja novidade para você. Os alunos refletem muitas vezes as dores dos professores. Eles denunciam em sala de aula também a dor do professor e a dor da escola, daquilo que acontece na sala de aula. O que acontece na sala de aula, ele denuncia aquilo que acontece na sala dos professores, muitas vezes. Mas aqui você falou de uma coisa muito pessoal. A tua mãe dizia a você que você não conseguia fazer duas coisas ao mesmo tempo. Você tomou com tanta fidelização isso que ela disse, você tomou isso com tanta verdade no teu coração, que é isso que você está reproduzindo e projetando nos seus alunos. Mas trate teus alunos como mestres. Eles são, sim, mestres que estão te dando a oportunidade de olhar para essa dor tão profunda e tão antiga sua. Muitas vezes se desenvolve no relacionamento dos nossos pais. Como isso acontece? Talvez aqui a questão, e eu digo talvez, porque cada caso é um caso, e todas as situações nós precisamos de olhar de uma forma mais ampla, mas a partir da dor da pessoa que está trazendo aqui. A gente, dentro do trabalho das constelações, a gente consegue entrar num campo de informação e ser mais preciso em relação a esses movimentos de fidelização que fazem com que às vezes a gente fica parado no mesmo lugar, repetindo padrões de comportamento e nos movimentando na vida de acordo com aquilo que projetaram em cima de nós. Mas sim, a pessoa pode falar algo para mim e eu tomo isso como verdade ou não. E aí eu posso fazer diferente, mas eu só posso fazer diferente quando eu me afasto desse mandato. Então tua mãe de alguma forma deixou para você um mandato. Você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. E eu volto a falar aquilo que inicialmente eu comecei, que é, às vezes, onde isso se constrói? No relacionamento dos seus pais. Quando os dois de alguma forma têm diferenças de pensamento muito claras, ou às vezes se separaram e estão num conflito de dor entre eles. O que a nossa criança faz? O que você, a sua criança faz para poder lidar com isso? Eu preciso escolher entre um ou outro. Aí eu fico nessa dualidade. Eu não consigo estar aqui bem com a minha mãe, não consigo estar aqui bem com meu pai. Então eu não dou conta de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Esse é uma das abordagens, um dos viés que nós olhamos questões como essa, porque isso tem a ver com a atenção, tem a ver com força de impulsão e de energia que eu coloco na minha ação. E como é que isso fica cerceado? Quando eu estou entre dois vetores fundamentais de força para mim, meu pai e minha mãe. Como se eu estivesse sendo puxado por um lado, pelo lado do pai, puxado pelo outro, pelo lado da mãe. O que acontece com essa criança? A sua criança interna, ela vai ficar dividida. E se a força está no mesmo nível de equivalência, fica paralisada. Então, atenção. Teus alunos estão
denunciando a você uma dor profunda que é sua, que vai exigir de você que olhe com coragem para isso, essa dor profunda sua, que te colocou nesse lugar de não perceber que você não tem e nem deve escolher entre esses dois grandes amores, teu pai e tua mãe. Você tem o direito aos dois. E você vai observar que quando você incluir os dois no teu coração, num nível de equivalência, sem se meter nos assuntos deles, você vai perceber que você não faz, nós somos mulheres e sabemos, não só duas coisas ao mesmo tempo. Meus filhos dizem para mim que eu pareço um polvo, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. E você vai perceber que isso vai ser totalmente possível, mas passa por aí. Vou deixar você com essa reflexão. Você anda na tua vida escolhendo, tendo que decidir e escolher entre o amor do teu pai, o amor da tua mãe, entre quem está certo e quem está errado? Perceba, isso é bem sério. Se você está nesse lugar, você está se colocando em perigo em relação ao teu sucesso e está também determinando o fracasso dos que vêm depois, seus filhos, seus netos. Está na hora de você mudar um pouquinho isso. E isso você vai mudar de uma forma muito tranquila, quando você perceber no fundo do teu coração que o que acontece entre teu pai e tua mãe só compete a eles resolver. Você não tem nada o que fazer ali. Vai para o teu lugar. Nesse lugar nós somos bem pequenos. E isso é tão bom. Porque aí sim eu posso tomar meu pai exatamente como é, minha mãe exatamente como é. Nesse movimento eu aprendo a lidar com as diferenças, com as dualidades, com as exigências que a diferença traz. De forma bem tranquila. Uma coisa por vez. Tá bom? Então eu vou deixar vocês aqui. Eu vou provocar você a partilhar aqui, dentro desse canal, as dúvidas, as perguntas, troquem as informações, usem esse espaço foi feito para você. Vou te deixar com uma pergunta, como você se identifica com esse tema? Talvez um dos aspectos você se identificou, talvez todos. Compartilha comigo, eu vou adorar dar a você, talvez, mais um pouquinho de informação sobre isso que agora você está descobrindo. Eu adorei estar aqui com você, eu quero agradecer a tua audiência, a tua confiança, a tua presença. Esse canal foi feito para você, então use da melhor forma. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Até lá, eu vejo você.